Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à sessão do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, de apresentação do livro branco Inteligência Artificial, Inquietações Sociais, Propostas Éticas e Orientações Políticas. Vamos dar início à sessão solene de abertura do seminário. Com a autorização de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, declara-se aberta a sessão, vai usar da palavra a Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Maria do Céu Patrão Neves. Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Aguiar Branco, a quem agradeço a deferência de permitir ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida organizar, sob os seus auspícios, esta sessão de apresentação do livro branco sobre a aplicação da inteligência artificial à biomedicina. Senhores deputados, senhoras deputadas, líderes dos grupos parlamentares, presidentes e representantes das comissões parlamentares, Sr. Secretário de Estado da Ciência, a vossa presença é efetivamente um testemunho do reconhecimento, particularmente da Assembleia da República, da importância do trabalho do Conselho Nacional de Ética desenvolve para legisladores, como para governantes e para a sociedade portuguesa. Reitero aqui publicamente o compromisso do Conselho de contribuir para a qualidade das políticas públicas através dos seus pareceres, pautados pela convergência de saberes numa perspectiva transdisciplinar, pelo consenso de valores na assunção do seu pluralismo e sempre a produzir em tempo oportuno. Digníssimos representantes das ordens e associações profissionais, vice-reitores e representantes das universidades e institutos politécnicos, presidentes das comissões de ética nacionais e representantes dos conselhos de ética dos países de expressão portuguesa, representantes e investigadores dos centros de instituto de investigação, conselheiros dos anteriores mandatos e também, claro, do presente mandato do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E o meu apreço igual por todas as demais personalidades, a quem agradeço efetivamente a presença, em nome do Conselho, nesta divulgação do livro branco Inteligência Artificial, Inquietações Sociais, Propostas Éticas e Orientações Políticas, o qual, aliás, será ainda hoje entregue ao Sr. Presidente da República. É um lugar comum afirmar que a inteligência artificial, já hoje omnipresente no nosso cotidiano, é altamente disruptiva, estando a criar novos paradigmas nas relações humanas, como em todos os domínios da atividade. Aqui focamos-nos essencialmente nas áreas da ciência da vida, em que se tem vindo a expandir, a aprofundar, com benefícios evidentes a maximizar, mas também com riscos inalienáveis a mitigar. Importa, em relação a esta matéria em particular, desenvolver uma consciência esclarecida, a partir de informações objetivas, rigorosas, atualizadas e de uma reflexão ponderada acerca dos valores nucleares e princípios identitários do ser humano, a respeitar incondicionalmente. Só assim garantimos a possibilidade de beneficiar de todas as vantagens que a inovação tecnológica nos disponibiliza, assegurando que se mantém ao serviço e como instrumento das finalidades humanas. Consciente do repto que a inteligência artificial constitui para as atuais sociedades, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida tomou a decisão, desde o início deste seu mandato, de constituir um grupo de trabalho que se lhe dedicasse. Este grupo, constituído pelos conselheiros Rui Nunes, como seu coordenador, Inês Godinho, Miguel Rico e eu própria, tem desenvolvido uma intensa atividade, nomeadamente na abordagem do tema da inteligência artificial no seu relatório anual sobre o estado da aplicação das novas tecnologias à vida humana, um documento de 2022, num ciclo de debates públicos sobre questões éticas associadas ao uso de sistemas inteligentes, em colaboração com o programa Ciência Viva, já em 2023, numa conferência internacional Artificial Intelligence in Life Sciences, Ethical Paths, em parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, também em 2023, e numa sessão pública sobre os temas privilegiados sobre o livro branco,
este livro branco sobre a inteligência artificial, numa parceria com a Universidade do Minho, que tomou já lugar em Braga este ano de 2024. Por isso vem que este é um trabalho continuado que se sedimenta no trabalho que hoje aqui apresentamos. Na publicação iminente pela União Europeia do designado AI Act, que é de facto a primeira legislação em todo o mundo sobre inteligência artificial, Portugal, e neste caso o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, toma a iniciativa de, considerando as diretrizes gerais europeias, especificar, as orientações urgentes a desenvolver nacionalmente no amplo e muito diverso domínio da biomedicina, tal como se apresentará imediatamente a seguir. Procuramos, assim, cumprir a nossa missão, transmitindo informação, promovendo a reflexão, concorrendo para a formação de um apurado espírito crítico e de uma cidadania responsável. Ao mesmo tempo, confiamos contribuir para a qualidade dos processos legislativos e das estratégias de implementação social no domínio das políticas públicas. Este é o nosso compromisso perante a Assembleia da República e perante a sociedade portuguesa. Muito obrigada. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. Muito obrigado. Senhora Presidente, Senhora Secretária de Estado, permitam-me que na pessoa das duas cumprimento todos os presentes e eu gostava de salientar que este é o sítio por excelência onde realmente um livro desta natureza deve ser apresentado, porque a cidade que nós representamos tem vivido com alguma inquietude aquilo que é esta nova realidade da inteligência artificial e na sua interação com imensos setores da nossa vida que, por ignorância, desconhecimento, muitas vezes nós não medimos sequer a dimensão em que ela se traduz, mas a verdade é que todos queremos que haja coisas tão simples como a garantia da transparência, da ética e daquilo que é moralmente aceitável estejam assegurados. E esse desconhecimento e essa vivência que todos vamos tendo, mesmo não sabendo que ela está a acontecer, exige que aqui na Assembleia da República nós possamos estar melhor apetrechados, com mais conhecimento, para que depois, no processo legislativo, naquilo que seja as políticas a prosseguir, sempre na defesa de um bem que é inestimável e que temos que assegurar sempre a democracia, que é os direitos, liberdades e garantias das pessoas, de cada um de nós, e que obriga e exige que estas novas ferramentas que vão sendo colocadas à disposição e em particular aqui também na área da saúde, sejam balizadas por aquilo que não pode ser nunca a violação de preceitos constitucionais que asseguram precisamente uma sociedade humanista e uma sociedade que nós queremos preservar com essa característica em que estes instrumentos e estas ferramentas sejam usadas em benefício das pessoas, em benefício daquilo que é uma melhor condição de vida para todos nós e não para outras situações que podem conduzir à manipulação e a situações que, por menos democráticas, a seguir todos possamos vir a ser vítimas por um desconhecimento e por mau uso dessas ferramentas. E por isso este livro é seguramente um contributo inestimável para que possamos, pelo conhecimento e pelo grupo de trabalho e pela qualidade das pessoas que integraram este grupo de trabalho, dar-nos um guião para que, na Assembleia, em representação da cidade, nós possamos olhar com mais cuidado, com mais precisão, com mais conhecimento para algo que é transversal a toda a sociedade, independentemente das nossas opções políticas ou ideológicas,
há esta realidade que toca a todos e, portanto, aqui na Casa da Democracia é o sítio onde faz todo sentido que nós comecemos com este debate, pela apresentação deste livro. Eu próprio tenho muita curiosidade, porque ainda não o li, em assistir a esta apresentação, sendo certo que, assim, estamos a contribuir seguramente para uma coisa que hoje cada vez está mais em risco, ou pelo menos corre risco, que é a qualidade das nossas democracias e, estando a contribuir para a qualidade da nossa democracia, estamos a fazer o papel que nos compete também na Assembleia da República. E era esta palavra que eu queria deixar, agradecendo esta oportunidade também para fazermos aqui esta apresentação e, espero eu, seja o primeiro de muitos outros que a seguir vão com certeza levar a desenvolvimento desta temática, porque ela está para ficar e com certeza os desafios que vamos ter pela frente ainda vão ser também muitos e sempre disponíveis para tratarmos este tema aqui na Assembleia da República. Muito obrigado. Com a autorização de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República declara-se encerrada a sessão solene. Vamos passar de imediato ao momento de apresentação do livro branco. Para o efeito, chamamos à mesa os membros do Grupo de Trabalho, Sr. Conselheiro Rui Nunes, coordenador, Sra. Conselheira Inês Godinho, Sr. Conselheiro Miguel Ricou e a Sra. Professora Maria do Céu Patrão Neves, já presente. Tomará agora a palavra o Sr. Conselheiro Rui Nunes, que é coordenador deste grupo de trabalho, para uma primeira breve apresentação. Vamos fazer a apresentação do livro pelas várias áreas, mas muitíssimo breve, podendo acolher depois questões por parte de todos. Por favor, Sr. Conselheiro. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia da República, desejar-lhe as maiores felicidades no cargo, a Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, colegas conselheiros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e ex-conselheiros, mais assistência. Desde já agradecer à Sra. Presidente esta missão com que nos incumbiu e, naturalmente, cumprimentar também os meus colegas do Grupo de Trabalho. Foi um livro branco que se desenvolveu e desenrolou ao longo dos últimos, pelo menos, 2 anos. Compreende-se que é uma área muito viva, muito ativa. Também penso que, pela primeira vez na história do Conselho, é uma obra inacabada, ou seja, a nossa pretensão é que este livro branco seja revisitado ainda durante este Conselho e depois, nos próximos conselhos, nos próximos anos e décadas, se assim o desejarem, que o revisitem, que o aprofundem e que o insiram com novas evoluções neste domínio. O domínio da inteligência artificial, como toda a gente sabe, é um domínio que a todos espanta e surpreende pelas suas inúmeras potencialidades, mas sobretudo pelas características que a IA detém e que os especialistas conhecem muito melhor do que os profissionais de saúde. Mas, de qualquer maneira, há 2 ou 3 características, a nosso ver, que tornam estas tecnologias, ou este conjunto de sistemas, não apenas mais uma tecnologia, como, por exemplo, a internet, mas uma mudança de paradigma. E, portanto, é sobre esse pressuposto que eu vou fazer esta brevíssima intervenção. E porquê? Porque a IA tem características, elas próprias, muito distintas daquilo que até hoje se inventou. Em primeiro lugar, a capacidade de aprender a aprender, de aprender a ensinar, de gerar conceitos complexos e racionalidades complexas do ponto de vista associativo. Tem a possibilidade, através da robótica autónoma, de se mover no espaço físico. Isso ainda é incipiente, mas nos próximos anos vai ser seguramente uma evolução absolutamente brutal. E tem a capacidade única e distintiva de dominar a linguagem humana. E, portanto, tudo isto junto é uma mistura explosiva para o bem, mas se não for utilizada para o mal, nomeadamente através das campanhas de desinformação, que a inteligência artificial tem uma potencialidade única de exponenciar e de pôr em causa verdadeiramente o Estado democrático de direito. Dito isto, obviamente que estamos a falar ainda numa fase incipiente, apesar dos especialistas há muitos anos
a ela se dedicarem. Ficará para uma reflexão ulterior que este livro branco não aprofunda com a necessária intensidade e densidade a possibilidade da inteligência artificial amanhã, para além do raciocínio lógico, poder vir a desenvolver senciência, ou seja, ter experiências sensitivas. E mais ainda, enfim, já ainda num domínio especulativo, o desenvolvimento da singularidade tecnológica, isto é, um momento a partir do qual a tecnologia e a inteligência artificial controla de tal forma as nossas vidas, sem nós sabermos como, ficamos completamente capturados e reféns dessa mesma tecnologia. Porquê? Porque a IA tem uma característica, uma outra característica muito singular. Isto é, à medida que se desenvolve e que se intensifica, menos a mais brilhante das mentes humanas consegue explicar o modo como ela se desenvolve. Ou seja, a explicabilidade da IA é, porventura, a questão mais complexa, que, como veremos hoje ou noutra ocasião, por exemplo, do ponto de vista médico-legal, vai trazer consequências inéditas, porque, como se compreende, a partir do momento que a inteligência artificial influencia decisivamente o ato médico, vamos ter que redefinir todo o sistema de responsabilidade civil por danos, entre outros, nomeadamente a questão da definição da culpa e, portanto, obviamente isso tem que, desde já, merecer a atenção da Assembleia da República, porque este é, porventura, do ponto de vista da medicina, uma das questões mais complexas que temos que pensar por antecipação antes de os factos ocorrerem. A IA, como foi dito pela Sra. Presidente, já permeia todas as atividades da nossa vida. Já há decisões judiciais efetuadas por IA. A IA na Coreia do Sul está a ser utilizada para atingirmos o mito da energia livre, a custo zero, universal, através de uma nova fase da fusão nuclear. É utilizada já, enfim, sem limites praticamente, do ponto de vista das artes performativas, criativas, cinematográficas, a todos os títulos, entra pelas nossas vidas. E, curiosamente, nas ciências da saúde, onde se pensava que haveria mais resistência, pois é onde ela tem hoje uma completa expressão. Não teremos tempo de abordar aqui em detalhe o impacto tremendo na vida universitária da inteligência artificial generativa do ChatGPT, mas alterou radicalmente nos últimos meses, e quem, enfim, ensina na universidade sabe isso, simples coisas como avaliar os estudantes, ou como avaliar uma tese de mestrado ou doutoramento e ter a certeza de que não tenha coautoria pela inteligência artificial, ou, depois, em consequência disso, direitos de autor, direitos de patente, etc. Enfim, todo um mundo que a ciência e o direito vão ter que regular para que haja a certeza de que aquela obra é daquele autor. Na medicina, então, enfim, está aqui o Sr. Bastonário, é preciso a medicina ter um olhar muito atento sobre estas tecnologias, porque há, inclusivamente, especialidades médicas que correm o risco, se não de desaparecer, pelo menos de terem uma intervenção residual, como, por exemplo, a radiologia e tudo o que tem a ver com imagem, naturalmente, que pode vir a ser condicionado. Enfim, muito haveria a dizer na gestão da saúde, o processo clínico digital e eletrónico a nível da União Europeia ou à escala internacional, onde todos os nossos dados de saúde vão estar plasmados, e o que é que a ética tem a dizer a isto? Para finalizar, 3 notas. O respeito pela liberdade da pessoa e pela autodeterminação, o que implica apostar na formação, na literacia, na educação, e Portugal pode ser perfeitamente inovador nessa matéria ao incluir o ensino para a inteligência artificial nas escolas. Proteger a privacidade, a proteção de dados, que são valores absolutamente centrais nas democracias pluralistas, e garantir a justiça e a equidade de todos no acesso a estas tecnologias. E já agora, o acesso de todos dentro da sociedade, entre as gerações e à escala internacional, porque também há aqui questões de justiça global a considerar. Por isso, muito obrigado pela vossa presença. Senhora Presidente, foi um privilégio coordenar este grupo de trabalho e faço votos que possam desfrutar dele, penso que a partir do fim do dia de hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Conselheiro Rui Nunes. De facto, o documento estará disponível no site do Conselho e à porta tiveram certamente a indicação de um prospecto com uma breve nota.
sobre o mesmo e também um QR Code para acesso mais rápido. E, precisamente, notas breves, vamos prosseguir com perspectivas diferentes, agora com o Sr. Conselheiro Miguel Rico, que nos falará um pouco sobre o impacto nas profissões de saúde. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, um cumprimento especial à Sra. Presidente da Assembleia da República. Há um tempo muito curto para podermos refletir em conjunto sobre tanta coisa que podíamos aqui dizer. É muito curioso, à entrada falava com alguém e víamos aqui esta questão da inteligência artificial das duas maneiras que muitas vezes se colocam. Sermos muito otimistas ou sermos muito pessimistas. E faz toda a diferença na forma como olhamos, quando de facto olhamos de uma forma positiva e em tudo que ela nos pode trazer, e de uma forma negativa em todas as ameaças que, evidentemente, elas se podem colocar. Vejam-se os diagnósticos, por exemplo, não é? A capacidade que a inteligência artificial tem hoje de fazer, em tantas áreas já, diagnósticos melhores que o humano, não é? Veja-se o outro lado, será que depois os profissionais vão continuar a ter capacidade de serem críticos em relação aos diagnósticos que as inteligências artificiais vão fazer, porque, de facto, se confiarem muito nelas, vão acabar por perder a sua capacidade. Acrescentando aí uma dificuldade, que é o facto das pessoas, todos nós acreditamos muito na tecnologia, ficamos bastante inebriados e acreditamos mais na tecnologia do que nas pessoas, o que significa que será muito difícil pôr em causa, um profissional pôr em causa um diagnóstico de uma inteligência artificial, não é, quando, de facto, não é, ela tiver uma ideia diferente daquela que o próprio profissional terá. Este é um pequeno exemplo, podemos ver outras questões, quando pegamos nos chatbots, por exemplo, não é? Aquelas, no fundo, algoritmos de conversação que podemos fazer e que conseguem recriar cada vez mais aquilo que é uma conversa entre dois humanos e que nos traz, evidentemente, até uma questão, há quem diga que até conseguem empatizar melhor porque têm mais tempo e estão treinadas para criar empatia e criar sensações na pessoa que está à sua frente. Mas depois, quando olhamos ao contrário, percebemos que, se por um lado isto pode olharmos de uma forma positiva e criar espaço para o profissional, poder de facto ter mais tempo para o doente, ter mais tempo para a pessoa, porque tem um chatbot que até grava as consultas e até grava uma série de coisas e tira uma série de outro trabalho, ou aquilo que, no fundo, também nos queixamos tantas vezes, de haver um afastamento que se pode também construir entre as pessoas, de ver aquilo que são, de facto, as dificuldades, não é? Naquilo que é o próprio treino dos profissionais. Veja-se a importância, por exemplo, da realidade virtual hoje, a criar cenários. Começamos a ter isso na formação, começa a surgir. Seguramente nenhum dos presentes duvidará que será uma forma muito mais positiva de criar cenários, não é, práticos, no fundo, que não são práticos, são virtuais, mas que podem representar muito bem a realidade. Mas até que ponto é que isso não nos cria também um afastamento do outro e um afastamento da nossa capacidade de compreender o outro? E eu, que sou da psicologia, naturalmente, aí me coloco. E, portanto, há todo um conjunto de desafios em que eu acho que, de facto, temos que olhar para a inteligência artificial como algo que é muito positivo e que nos pode trazer coisas fantásticas, seja do ponto de vista económico, não é? Do ponto de vista daquilo que é a rentabilização do trabalho, mas também olharmos pelo outro lado e percebermos que, se continuarmos naturalmente a olhar para a sociedade apenas como algo que seja a produtividade, que evidentemente não vamos conseguir enquadrar esta inteligência artificial naquilo que é o nosso funcionamento, porque ela vai ser sempre mais produtiva que o humano, isso parece-nos evidente. E, dito isto, porque tenho que concluir, não é? Dizer-vos apenas que, na nossa perspectiva, eu acho que é uma coisa que não podemos abdicar, seguramente, nós, enquanto pessoas e enquanto profissionais de saúde, que é a responsabilidade da decisão. Temos que olhar sempre para a inteligência artificial, nas suas diferentes formas, como uma ferramenta que, de facto, nos pode e nos deve ajudar e vai ajudar em muitas coisas, mas, seguramente, não devemos querer abdicar da responsabilidade da decisão e, para isso, temos, naturalmente, que ultrapassar aquilo que é o grande paradoxo, eu acho, na inteligência artificial. Todos nós vamos saber sempre trabalhar com ela e é fácil aprender a trabalhar com ela, é muito mais difícil saber como ela funciona. E é aí que temos que investir, seja junto dos profissionais, seja junto das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Como vêem, aqui não faremos mais do que pequenos flashes, pequenas imagens das temáticas que são desenvolvidas neste mesmo livro branco. E agora, com a Conselheira Inês Godinho, vamos fazer em breves minutos também aquele percurso fantástico da ética ao direito. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República e, se me for permitido, por uma questão de tempo, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes. Este tema da reflexão ética ao Regulamento Europeu e aqui procurando torná-lo inteligível no tempo em que tenho para o fazer, existem 3 notas que são importantes de salientar. Em primeiro lugar, é que este Regulamento da Inteligência Artificial da União Europeia é claramente uma manifestação da importância da reflexão ética. Isto porquê? Porque este documento foi precedido e, no seu processo de elaboração, isto foi assumido também, foi precedido de diversos documentos de reflexão ética que o influenciaram, desde no patamar da Unesco, como, por exemplo, a recomendação da Unesco sobre a ética da inteligência artificial, da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, no patamar da ética e governação para a inteligência artificial na área da saúde e, muito particularmente, no contexto da União Europeia, pelo Guia de Orientações Éticas para uma Inteligência Artificial de Confiança. Estes instrumentos de diversos âmbitos, se assim o quisermos, permitiram estabelecer, desde logo, alguns princípios éticos nucleares nesta matéria, acima de tudo, a centralidade do humano, mas também ter em consideração, para aquilo que é mais relevante no contexto deste livro branco, no patamar das ciências da saúde e das ciências da vida, a ideia da autonomia, mas a equidade, particularmente quando pensamos, por exemplo, nos dados. O bem-estar humano é também um dos argumentos éticos que é avançado, assim como argumentos de supervisão humana, transparência, segurança e, como já foi referido pelo Sr. Conselheiro Miguel Ricou, a ideia de responsabilidade, mas também de responsabilização. Neste sentido, nós temos de compreender que não é por acaso que o próprio Regulamento de Inteligência Artificial vem a partir de uma análise baseada no risco e, portanto, tendo os diferentes patamares de risco. Eu não vou amassá-los com a descrição do regulamento, mas que esta ideia do regulamento e mesmo a questão das proibições, no fundo, as proibições, por exemplo, estão baseadas numa ideia daqueles temas que vão conflituar justamente com uma ameaça a direitos, liberdades e garantias, ou direitos fundamentais. E por isso mesmo, nós, no contexto desta compreensão da evolução legislativa, tomando o Regulamento de Inteligência Artificial como exemplo, percebemos que o grande objetivo deste regulamento, com os seus diferentes patamares de risco e as suas o seu diferente nível de obrigações consoante o patamar de risco, tem, acima de tudo, como digamos, pedra angular, uma ideia de promover, no contexto do espaço europeu, uma inteligência artificial em que nós possamos, acima de tudo, confiar, se calhar sermos mais otimistas e conseguir acreditar que, através deste regulamento, porque embasado em princípios éticos, justamente teremos neste espaço europeu uma inteligência artificial que não só é de confiança, porque respeita os direitos humanos, mas também porque conseguiu respeitar os principais princípios éticos de todos os outros instrumentos e reflexões éticas que lhe serviram de base. E por isso, este livro branco, se me for permitido, é também um contributo para que, neste nosso canto à beira-mar plantado, a legislação a este propósito possa ter também uma reflexão ética e, a partir dela, também ajudar a criar uma inteligência artificial de confiança. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Conselheira Inês Godinho, e agora também de forma muito breve, supostamente com o PowerPoint projetado. Pelos vistos, já ali está, algumas orientações programáticas. Serei também, como os meus colegas, extraordinariamente breve em relação a esta matéria, mas para dizer que as reflexões do Conselho terminam sempre com algumas orientações de uma forma muito clara, muito direcionada, para ajudar o legislador na sua tarefa, o político na implementação daquilo que está legislado, o cidadão para o diálogo participativo nas matérias que dizem respeito a todos.
Peço para passarmos imediatamente ao primeiro slide. Eu estou a tentar ser rápida, mas às vezes... Agora há uma nuvem de desconfiança de uma pessoa para falar sobre técnica que não consegue encontrar sequer o apontador laser. Por favor, façam aí uma suspensão no vosso raciocínio e acreditem que é possível correr um pouco melhor. E correrá certamente melhor se nós percebermos que qualquer que seja a área da aplicação da inteligência artificial, há imperativos éticos que são verdadeiramente transversais e incondicionais. O alicerçar-se no respeito pelos princípios éticos identitários do humano, já aqui foi referido, e centrar-se no humano. Centrar-se no humano como finalidade última. E daí que se justifique que toda a legislação que vem sendo trabalhada a nível do Parlamento Europeu, de Comissão Europeia e agora no regulamento, que está condensada no regulamento, vai no sentido que a decisão última é sempre do humano. Por isso, a inteligência artificial pode ser utilizada efetivamente como uma ferramenta coadjuvante, mas não substituindo o próprio humano, uma vez que a decisão é dele e a função, a finalidade para a qual utiliza essa dita ferramenta é humana também. E temos depois, nesta tentativa de sistematização das várias aplicações da inteligência artificial ao domínio amplo da biomedicina, tínhamos que fazer algumas opções metodológicas e, por isso, propomos 5 domínios diferentes. Poderiam ser outros, nós pensamos que estes, de facto, são bastante abrangentes e conseguem criar aqui como que um puzzle do cenário de tudo o que se realiza no domínio da biomedicina, começando, efetivamente, pela investigação clínica. Já foi dito que a inteligência artificial é capaz de criar verdadeiramente um novo paradigma na investigação clínica e, não obstante, há aspectos que carecem de ser absolutamente salvaguardados. A criatividade intelectual, nós não podemos criar um sistema que, de alguma forma, atrofie a nossa criatividade, que possa colocar em causa a replicabilidade e a explicabilidade de todos os processos de investigação. Conseguimos claramente compreender com a aplicação da inteligência artificial, há que repensar a proteção da privacidade e da confidencialidade, os modelos de consentimento informado, reapreciar os critérios da autoria e integridade científica. Tem de haver evolução aqui. E quanto mais depressa trabalharmos neste domínio, melhor para proteger aqueles que trabalham nesta área e a sociedade que beneficia do produto deste trabalho. Uma segunda grande área no domínio da biomedicina é claramente a da assistência clínica digital. E aqui quais as orientações que destacamos aqui muito sumarizadas? Manter a confiança na prática clínica, manter a humanidade, o processo de decisão centrado no diálogo entre o médico e o doente, sem prescindir, como já foi referido pelo Sr. Conselheiro Rui Nunes, de todas as mais-valias que a inteligência artificial nos coloca. Mas não para substituir o que já temos, mas para acrescentar àquilo que já temos. E é isto que nós temos que perceber. A inteligência artificial não vem substituir aquilo que já é especificamente humano, mas vem potencializá-lo. E, neste sentido, claro que compreendemos que o consentimento informado tem que ser adaptado, mais uma vez a privacidade e a proteção de dados. Mas a relação humana, essa ter-se-á que manter. Muito importante, conferir a verificabilidade dos sistemas digitais e a explicabilidade do processo de decisão, inclusivamente para o próprio, para o doente. Terceiro domínio em que nos centramos, administração da saúde, gestão hospitalar e intervenção à distância. Aqui, bem como nos domínios anteriores, os benefícios são enormes e basta pensar na otimização de recursos humanos, técnicos, financeiros, que vai permitir. Otimizar, sem dúvida, mantendo a qualidade dos cuidados. E aqui perceber que a inteligência artificial tem todo o potencial para aproximar, criar maiores acessibilidades, mas também para agravar
travar assimetrias. Isto não significa que não beneficiemos maximamente da inteligência artificial, mas temos que o fazer conscientes da identificação dos riscos associados para que possamos tomar medidas mitigadoras desses mesmos riscos, porque só assim é que conseguimos efetivamente beneficiar daquilo que nos pode dar. Por isso, não precisamos de nem otimismos, falsos e ilusórios otimismos, nem de pessimismos que nos atrasam, atrofiam e não nos deixam avançar, mas o equilíbrio, e como ainda há pouco falava com o Sr. Presidente, na sabedoria aristotélica, no meio é que está a virtude, e é esse, de facto, o caminho que se advoga na ponderação dos riscos e benefícios. Respeito pela autonomia, pela privacidade, e sempre, em qualquer circunstância, manter o cumprimento das regras da medicina baseada na evidência. Isto não vai mudar, não pode mudar se queremos a qualidade dos cuidados de saúde a todos os níveis. Um quarto domínio sobre o qual refletimos, a administração da saúde pública e codificação dos dados. Aqui, mais uma vez, a questão da proximidade, da comunicação entre todos os serviços, entre todas as unidades, não só da prestação de cuidados de saúde, mas entre centros de investigação e unidades de prestação de cuidados de saúde, numa translação de conhecimentos absolutamente essencial. Ter consciência também aqui que é a possibilidade de um fator de simetria em todo o país, de coesão em todo o país, mas é preciso que o sistema comunique, é preciso que as decisões sejam decisões centralizadas, padronizadas, harmonizadas, de forma a que tudo possa efetivamente comunicar. Se os sistemas não comunicar, então nós não temos realmente os benefícios que a inteligência artificial nos pode trazer. Aqui alguns riscos particulares, a colonização de dados, há muitos dados, é preciso que a quem dê os dados seja também os seus principais beneficiários, e a literacia digital dos cidadãos. Se esta não existir, de facto, nós podemos tornar reféns em vez de beneficiários de. Por último, o ensino e educação, duas realidades diferentes, ensino sobretudo para profissionais de saúde, educação sobretudo para todos nós cidadãos e potenciais doentes, não perder as grandes oportunidades para maior qualidade do ensino, até para questões outras, que são preocupações sociais, como a redução dos animais em investigação científica, só para vos dar aqui um lamiré do muito da reflexão que aqui temos. E não esquecer que, de facto, se não houver esta capacidade de técnica por parte dos profissionais de saúde de saberem utilizar maximamente estas novas ferramentas, e se não houver também por parte dos cidadãos a compreensão do novo sistema que está em desenvolvimento, nós não conseguiremos efetivamente aquilo que é o desidrato de todos, melhores cuidados de saúde para realmente uma saúde dos portugueses todos os dias melhor, não só porque temos melhores cuidados, mas também porque temos cidadãos mais informados. No fundo, Senhor Presidente, demais entidades, muito grata por aqui terem estado presentes, e desculpem a pressa com que apresentámos, mas penso que esta seria a forma correta, pequenos flashes, e sendo que o documento está à vossa disposição e esperemos que vos possa ser útil. Eu gostaria de... Sr. Presidente, ia-me bater palmas, eu agradeço imenso. Eu, por economia de tempo, já ia... Não, desculpa. Nós estamos... Obrigada pela lição ética, porque de facto isto foi desumanizante, a maneira rápida como que eu pedi a todos os senhores conselheiros que apresentassem aqui o tema. Para todos os presentes, de uma forma também muito breve, há algumas questões que possam ser colocadas. O Sr. Conselheiro Rui Nunes irá gerir este brevíssimo debate que ainda está previsto. Muito bem. A senhora Presidente do Conselho Nacional de Ética incumbiu-me a tarefa de ser simultaneamente moderador e, enfim, participante ativo deste debate, por isso
Ora bem, talvez 2 ou 3 de cada vez. 1, 2, 3, 4. Ora vá. Peço o favor de se apresentarem. Muito bem. Boa tarde a todos, o meu nome é Nuno Garcia, sou professor de Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Agradeço também antecipadamente o vosso trabalho, que de certeza tem uma enorme qualidade, nem outra coisa seria de esperar, mas, no entanto, o timing da vossa apresentação deixa-me aqui com algumas dúvidas. Como sabem, ainda não há 2 meses que foi tornado público o AI Act da União Europeia, que a Comissão fez passar no Parlamento Europeu, e, portanto, a minha primeira pergunta, e sei que poderia responder isto facilmente amanhã, lendo o documento e comparando com o documento da Comissão Europeia, a minha primeira pergunta é de que forma é que este livro branco que estamos agora a publicar se enquadra no contexto do AI Act, que nós, com certeza, estamos ansiosos para ver este tipo de enquadramento. Sobretudo porque, na perspectiva de alguém que, como eu, tem investigação publicada com inteligência artificial na área da saúde e considerando as limitações que o AI Act vem, de certa maneira, trazer, eu gostava de saber também como é que nós aqui em Portugal encaramos essas limitações. Obrigado. Muito bem. Segunda questão. Quero moderar. Aos senhores conselheiros, o livro branco. Penso que estão-me a ouvir? Sim. 3 pontos que eu apontei, que se calhar gostava de ver discutidos. O primeiro, obviamente, Sr. Presidente, frisou bem a necessidade de a inteligência artificial se centrar no humano. O problema é como é que nós vamos decidir qual humano é que nos vamos centrar quando houver um dilema em que põe em confronto 2 seres humanos que provavelmente estarão em igualdade de circunstâncias e que vai ser uma ferramenta a decidir qual deles privilegiar. Daqui remete para qual será o papel das comissões de ética dentro desta nova realidade da saúde dirigida ou pelo menos auxiliada pela inteligência artificial. Depois, também eu vou repetir uma frase que o Dr. Miguel Ricou disse, que eu acho que é central, que é: todos sabem funcionar com ela, com a inteligência artificial, mas ninguém sabe como funciona. E isto remete-nos para a questão da evidência. Quer dizer, foi aqui dito a importância da evidência científica, mas como é que nós sabemos que o que está por trás daquela decisão é suportado por evidência robusta ou não? Porque se nós não temos acesso ao algoritmo que nos permite perceber de que forma é que a ferramenta chegou àquela decisão. E, por fim, uma sugestão. A inteligência artificial será certamente muito útil, por exemplo, na triagem, onde eu penso que, e pode ser autónoma na triagem, mas há pontos onde eu acho que a inteligência artificial não pode ser nunca autónoma, que são o diagnóstico, a prescrição medicamentosa e a cirurgia, onde terá sempre que haver, pelo menos nestas 3, um elemento humano a balizar e a garantir a adequabilidade dos cuidados de saúde. Muito obrigado. Muito bem. Talvez ali e aqui. Aqui. Então vá. Pronto. Só mais estas 2 últimas questões. Então. Luís Muniz Pereira. Sou professor de Inteligência Artificial na Universidade Nova de Lisboa e trabalho neste domínio há dezenas de anos. Tenho um livro recente, Máquinas Éticas, também em inglês, Machine Ethics. E queria chamar a atenção para o tabu que está escondido sempre nestas discussões de inteligência artificial. Esse tabu é o tabu do emprego e do subemprego, do desemprego e do subemprego. Nunca é discutido. Falam-se, e bem, aqui de desejáveis metas a atingir e processos a conduzir, mas são wishful thinking, porque quem domina, afinal de contas, a economia são as finanças mundiais e com a sua ganância de lucros. E são elas que vão produzir, como está a acontecer diariamente,
Até porque lançam-se produtos de informática e eles não têm que passar por nenhum crivo, tal como, ao contrário de fazer uma ponte ou outros vários processos da nossa sociedade que têm que ser validados antes de invadirem a sociedade, e a inteligência artificial invade rapidamente e por todo o mundo. Ora, todo este processo da legislação europeia, que só entra em vigor daqui a 2 anos, e até lá as empresas apenas voluntariamente poderão seguir, também vai prever que essas empresas sejam, em fim de contas, monitorizadas por auditores externos. Ora, nós sabemos o que é que esses auditores externos fizeram na crise bancária de 2008. Disseram que estava tudo bem, afinal não estava, porque esses auditores externos eram pagos pelas empresas por consultoria, etc. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Os auditores estão de paredes meias com quem deve ser auditorado. Portanto, eu queria chamar a atenção para este perigo. E, em especial, estou muito preocupado com o desemprego e o subemprego. Acho que vão ser inevitáveis. Ninguém está a estudar isso, ninguém está a prever e tomar medidas proativas para evitar os males. E, em particular, claro, cada país tem as suas condições. Portugal tem que ter a sua previsão específica. Também, para mim, a máquina, tal como a máquina, deve ser um escravo. Ou seja, aquilo que a máquina, neste caso, a máquina computadorizada, com robótica ou sem robótica, faz, deve servir para nós próprios todos beneficiarmos em lucro, não apenas beneficiarmos em termos mais um instrumento de trabalho. Devíamos, porque as máquinas vão trabalhar por nós, trabalharmos todos nós menos. E se calhar usarmos o tempo que nos resta, que nos sobra dessa maneira, a pensar na política, a pensar em quais os objetivos da sociedade e a intervir. E, portanto, as máquinas podem nos dar essa liberdade. Obrigado. Muito obrigado. Teremos apenas tempo para mais uma questão. As nossas desculpas, mas como a senhora Presidente disse, às 17 horas temos que estar no Palácio de Belém a apresentar o relatório ao Sr. Presidente da República e, portanto, vamos tentar aqui gerir o tempo da melhor forma possível. Faz favor, Sr. Doutor. Boa tarde. O meu nome é Peter Vilax, sou empresário da área dos dados de saúde. Portanto, podem imaginar a importância do vosso livro branco, que, em relação ao primeiro interveniente, o vosso livro branco vai muito mais longe que o AI Act e cobre muitíssimo mais áreas e fala de uma maneira muitíssimo mais concreta. Eu tenho uma observação especificamente sobre o consentimento. Neste momento, as regras de consentimento fazem dele um consentimento informado. É uma coisa complicada. Ora, eu, como técnico de Data Science, cada vez que vou fazer uma busca ou alterar um algoritmo, no limite eu estou a fazer um novo estudo clínico que me vai obrigar a ter novo parecer de uma comissão de ética. Até que ponto é que vão recomendar e que vamos conseguir evoluir na direção de um amplo consentimento que, dentro de um estudo clínico devidamente autorizado por uma comissão de ética, me dê liberdade para variar as minhas variáveis, porque eu estou à procura de uma coisa que, à partida, não sei o que vou descobrir. Muito bem. Então, eu farei aqui uma abordagem genérica sobre as questões, depois algum dos... temos mais uma questão. Pelo visto já tinha sido... Muito breve. O meu nome é Nina Sousa Santos, jurista, professora de Ética e Deontologia da Faculdade de Ciências Médicas e a minha pergunta é muito rápida. Tendo em conta os acontecimentos passados sobre o Cambridge Analytica e a sua influência nas eleições, até que ponto é que nós devemos acautelar-nos sobre a possibilidade de inteligência artificial poder ser uma ameaça à democracia?
E acho que este é o sítio certo para fazer essa pergunta, porque nós já temos antecedentes históricos, sabemos que isso já aconteceu e é importante saber se devemos fazê-lo e como. Muito bem, muito obrigado. Então eu faria uma primeira ronda de tentativa de respostas e depois os meus colegas relatores também farão as respectivas intervenções, sendo que deixarei a resposta à primeira questão relacionada com o EIA Act para a senhora professora. Em relação às questões formuladas pelo Dr. Manuel Santana, bom, quando se diz que a inteligência artificial deve estar centrada no humano, quer dizer que não devemos perder a característica central das relações intersubjetivas na sociedade, e concretamente na área da medicina, da relação médico-doente, que é a nossa humanitude. E, portanto, este seria, talvez, um fator absolutamente central, e quando falarmos do emprego, isto vai ser ainda mais importante, do emprego ou desemprego no setor da saúde, é os médicos, os enfermeiros, outros profissionais de saúde, não esquecerem a natureza profundamente ética da relação médico-doente, enfermeiro-doente, psicólogo-doente. Se o perderem, rapidamente haverá uma substituição pela inteligência artificial. Portanto, isto tem que ser acautelado e aprofundado nas escolas médicas, escolas de enfermagem, etc. Qual é o papel das comissões de ética? Pois as comissões de ética têm que assumir uma função ainda mais supervisora do que aquilo que já assumem hoje, porque terão que ter mais competências ainda do ponto de vista ético, mais competências do ponto de vista das tecnologias digitais, porque de outra forma não vão conseguir responder aos desafios que as novas tecnologias suscitam e, concretamente, em relação ao consentimento informado, muito provavelmente não vamos assistir a uma generalização do consentimento informado. Bem pelo contrário. Para que estas tecnologias tenham sempre um rosto humano, é fundamental que a ciência, ela própria, tenha esse rosto humano. E, portanto, se mudar um algoritmo e mudar a essência da investigação, pois, muito provavelmente, terá que submeter novo parecer à Comissão de Ética e, se for caso disso, formular um novo documento de consentimento informado. Mas as tecnologias e os sistemas de inteligência artificial têm sido utilizados em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, para ajudar os doentes e os sujeitos, se não forem doentes, nos ensaios clínicos, para interpretar a complexa linguagem que, por vezes, os investigadores plasmam nos documentos de consentimento informado. Portanto, a ciência, sim, mas não pode ser a qualquer custo e, portanto, nós todos queremos ciência de qualidade, mas que seja explicável, que seja replicável, que é um problema que não é específico da IA. A crise da replicabilidade e da reprodutibilidade, que são conceitos conexos mas diferentes, é já um problema antigo da ciência, mas com a IA toma uma dimensão radicalmente diferente, porque dificilmente os cientistas vão conseguir perceber os complexos meandros dos algoritmos e as respectivas conclusões. E, portanto, isso põe em causa, por mais que nós enfatizemos, e bem, é uma das consequências e conclusões deste relatório, a medicina baseada na evidência, mas a própria evidência, ela própria tem que passar por este crivo. Portanto, reconheço que é um dos principais problemas éticos na interface entre a ciência, a ética e a inteligência artificial, é a explicabilidade. Haverá outros, porque, como provavelmente sabem, a inteligência artificial generativa está a partida enviesada. Está a partida enviesada porque vai beber nas fontes de dados primários que estão plasmados na internet, e essas fontes de dados primários são aquelas que são, e nomeadamente, por exemplo, em matéria científica, provavelmente todos leram o relatório do World Economic Forum sobre igualdade de género, e as generalidades dos ensaios clínicos de novos fármacos e medicamentos são efetuados em especímenes do sexo masculino. E estamos a falar tanto de seres humanos como de animais. Portanto, isso quer dizer que um problema que já existe vai exponenciar-se. E, portanto, temos que ter especial atenção a esta questão. A utilização na medicina, não tenho a mesma visão do Dr. Manuel Santana, porque já hoje a inteligência artificial está associada à relação médico-doente,
faz ou capta os dados de relação e da anamnese do médico com o doente e imediatamente liberta o médico de tarefas administrativas. Ele, em vez de estar a escrever ao computador e olhar para o ecrã, está e bem a olhar nos olhos ao doente, mas isso tem um preço. É que depois sai um relatório transformado por inteligência artificial, um relatório que faz diagnóstico diferencial, proposta de meios auxiliares de diagnóstico e sugestões de tratamento. Por isso dizíamos há pouco, que do ponto de vista da responsabilidade médica, isto é muito complexo, porque reconhecendo tudo aquilo que foi dito como válido, que a responsabilidade e a responsabilização devem ser sempre humanas, estamos de acordo, mas a pressão social que já hoje existe para a utilização das novas tecnologias pode ditar um curso diferente. Por exemplo, já hoje um médico, quando não segue uma guideline, por exemplo, da Direção-Geral da Saúde, de medicina baseada na evidência, porque as circunstâncias clínicas do doente são diversas, o ónus da prova está do lado dele. Ele é que tem que comprovar porque é que não segue a guideline. Portanto, será, obviamente, muito mais cómodo, esperemos que não, e por isso é que a função aqui das ordens profissionais, dos médicos, enfermeiros, psicólogos, etc., são tão importantes para ajudar a resolver esta questão. Finalmente, a questão do emprego e a ameaça à democracia e ao Estado de Direito. Bom, o emprego, não posso estar mais de acordo, estima-se que a inteligência artificial possa, nos próximos anos, pura e simplesmente acabar com mais de 50% do trabalho tal como ele existe. O trabalho, como todos nós sabemos, é muito mais do que uma forma de fazermos face à nossa subsistência e à geração de recursos, é uma situação central para a autorrealização da pessoa e para a sua livre autodeterminação e, por consequência, temos que encontrar soluções criativas e o poder político tem que olhar para isto já, não é deixar passar os anos. E, portanto, até nos Estados Unidos, uma economia, enfim, ultraliberal, passa a expressão, começa a falar-se já num rendimento mínimo de subsistência, como Portugal tem desde os anos 2000. Não por questões ético-sociais, como aconteceu em Portugal, mas para fazer face à destruição do trabalho que vai originar. E o setor da saúde não vai ser exceção. Nós recentemente, na Comissão de Ética da Faculdade de Medicina do Porto, já demos um parecer de comparar portanto, o desempenho junto do doente de um robô dotado de autonomia contra um cuidador em cuidados continuados. Portanto, já está a dar os primeiros passos e, por isso, temos que ter extraordinária cautela. Para finalizar, a questão da democracia e do Estado de Direito, essa é uma situação muito complexa, é porventura, nesta fase em que estamos, a mais complexa de todos, porque a inteligência artificial, lá está, pela capacidade que tem de impregnar nas redes sociais e de moldar a informação e de enviesar a informação, pode ter um impacto avassalador. Hoje as bases de dados bebem nas convenções internacionais que Portugal subscreveu, Declaração Universal dos Direitos Humanos e por aí adiante, mas amanhã, se a rede da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa beber em documentos centrados em regimes não democráticos, muito provavelmente as conclusões também não vão ser democráticas. Portanto, é uma ameaça séria ao Estado democrático de direito, é uma enorme preocupação da União Europeia. A União Europeia está muito preocupada com isso e, por isso, obviamente, que o AI Act pode ser uma ajuda, mas temos que ir mais longe e termino como comecei há pouco, na minha curta intervenção, educação e literacia nesta matéria. Educação na escola, educação nas gerações mais avançadas. A Coreia do Sul está a implementar um programa de formação maciça e intensiva em inteligência artificial, já não apenas na escola, mas para as gerações, enfim, mais velhas, vamos chamar assim, o que quer que isso signifique, de modo a não serem ultrapassados pela história e pela sociedade. E só assim é que vamos conseguir manter esse ideal de uma democracia pluralista e, concretamente, no caso português, de Portugal continuar a ser o país do mundo com maior liberdade ética. Portanto, eu não vou, naturalmente, repisar todos os temas, vou só centrar-me em alguns, e alguns até
que me possam ter sido mais dirigidos. Seja como for, a questão começando até pela questão do dilema entre dois seres humanos, quem é que vai decidir e quem é que vai definir, eu acho que deve ser muito claro. Há duas premissas que eu já há bastante tempo que existiam e que de alguma forma continuam a fazer algum sentido em muitas áreas, mas que nós temos que questionar. A primeira é que isto vai evoluir e nós só temos que nos adaptar. Okay? A ideia de que não vamos ter nenhum controle na evolução e, portanto, vamos ter que nos adaptar àquilo que for a realidade. E a segunda, que no fundo está ligada a esta primeira, é que a tecnologia não tem valor ético, só a sua aplicação é que tem valor ético, o que é também algo que nós temos que questionar muito seriamente, porque, evidentemente, há coisas que só por existirem em si mesmo se tornam disruptivas ou se podem tornar disruptivas. E falámos em exemplos tão simples como este, a partir da altura em que os diagnósticos são feitos a partir da inteligência artificial, evidentemente é muito mais difícil ao profissional pôr em causa o diagnóstico. E nós temos que ter esta noção. E, portanto, é enquanto sociedade que nós temos que mudar paradigmas. E há dimensões que nós não podemos aceitar, e seguramente não podemos aceitar, que é que um julgamento seja baseado em critérios que, de alguma forma, ultrapassam aquilo que é até a própria compreensão humana e que sejam validadas pelo humano. Isto passa muito por a tal noção da responsabilidade que temos que ter enquanto sociedade e do paradigma que temos que mudar, não há dúvida nenhuma. E pegando na questão do emprego, se nós continuarmos no paradigma de que tudo o que der mais lucro funciona melhor e é aquilo que é bom, é evidente que as coisas têm tudo para correr menos bem. Isto só para não ser pessimista, porque eu gosto de sempre ficar um bocadinho do lado do otimismo, porque evidentemente não é, ninguém contrata não é, alguém que tem menos capacidade que outra pessoa por outros motivos que se o lucro for a única vantagem. Se tivermos outras preocupações e outras dimensões associadas a outras questões, evidentemente poderemos colocar as coisas de outra maneira. Portanto, é fundamental. Muitas vezes eu ouço esta questão, e quando se fala do AI Act e da legislação e as críticas que se ouve, a União Europeia vai ficar para trás, vai isto, vai aquilo, e é evidente que eu percebo o que é que as pessoas querem dizer, mas voltamos ao mesmo. Depende do paradigma de onde pegarmos, do que significa e do que acreditamos que é ficar para trás. Se continuarmos a acreditar que a única resposta possível é chegarmos à frente na corrida, então evidentemente vale tudo. E se valer tudo, é evidente que as coisas podem correr menos bem. E é por isso que se fazem as previsões hoje de como é que isto vai correr, se vai ser o fim do mundo ou se vai ser uma sociedade melhor. Isto tem que nos preocupar a todos. Não podemos é deixar de nos incluir nesta preocupação e de deixarmos ser agentes ativos. E é aqui que entra a tal literacia. É aqui que isto nos deve preocupar. Quando falamos das comissões de ética, não é? É evidente, eu percebo, é um transtorno, mas as comissões de ética nem são obrigatórias. Hoje em dia vão sendo para publicar artigos, porque as revistas pedem. E se as pessoas quiserem aldrabar, também aldrabam. Enquanto não percebermos que o importante de irmos às comissões de ética é para naturalmente podermos ter mais segurança na investigação que estamos a fazer e na qualidade da mesma, e é isto que tem que ser a resposta de uma comissão de ética na mudança normativa, não vai funcionar, vai ser uma chatice e vai ser, evidentemente, algo que nós vamos querer ultrapassar rapidamente, porque, evidentemente, só nos vai aborrecer, porque não nos vai dizer nada que nos importe e só nos vai bloquear caminhos. E é aqui que entra a ideia de que todos sabemos funcionar, mas não sabemos como funciona. E aqui não falamos tecnicamente, é evidente. Eu sei funcionar com a televisão, e não sei como é que ela funciona. Não é? Até o autocolismo aprendi há pouco tempo, a propósito daquela ideia que nós achamos sempre que sabemos mais do que sabemos, não é? Porque temos este viés, sabemos sempre mais do que sabemos e de facto não sabemos. Agora, o que nós precisamos saber são as implicações. O que nós não podemos aceitar é uma sociedade onde oferecem 50 euros para ir tirar fotografias à íris e as pessoas vão felizes fazer. Isto é que não é possível. Não é? Nós temos é que ser críticos em relação àquilo que são as aplicações e perceber não é? Onde é que elas vão dar e o que é que isto traz. Isto eu não consigo outra maneira senão implicarmos as pessoas e preocuparmos em conjunto com isto, porque de outra forma, evidentemente, as coisas podem correr menos bem. E isso acontece com a questão da democracia, que é evidente, desde sempre. A primeira vez que eu comecei a falar de inteligência artificial há muitos anos foi para pôr em causa isto. Se vai pôr em causa a democracia, isto vai acabar, não é? Porque nós sabemos como é que escolhemos, não é? E, portanto, é uma forma de influenciar fantástica. Então, nós temos é que criar não é, ferramentas não é, até pessoais que nos possam defender. Somos nós que temos que criar algoritmos não é, que, de alguma forma, quando eu procuro A, ele me traga B.
não é? E devolva às pessoas outras coisas diferentes daquelas que elas escolheram, porque se só trouxer aquilo que elas escolherem, porque mais uma vez os algoritmos são feitos, que é para vender, e portanto é para dar o nudge para as pessoas comprarem, evidentemente a coisa não vai correr bem. Nós temos que pensar em mudar isto. O Thaler já falou há muito tempo no paternalismo libertário, não é? Que é uma forma de nós influenciarmos conscientemente as pessoas, de uma forma aberta, não é manipulá-las, não é? Como quando se põe a comida que faz menos mal à frente e a comida faz pior atrás, porque sabemos que as pessoas escolhem primeiro o que vai à frente. Então estamos a influenciar de uma forma positiva e podemos avisar antes, olha que o que faz bem está à frente e o que faz mal está atrás. Não estamos a manipular ninguém, mas isto vai fazer com que a gente escolha de forma diferente. Então é isto que nós precisamos de fazer, porque se não fizermos, é evidente que as coisas acontecem. Muito obrigado. Muito rapidamente, em relação à questão do AI Act, e se me for permitido também um comentário progressivo, digamos, para a questão da democracia. Começando pela questão do AI Act, claro que há alguma oportunidade, não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, de fazer coincidir, mas é, digamos, que a apresentação do livro branco com o regulamento, porque também é preciso conhecer aquilo que é o regulamento. Não é uma coincidência, digamos, absoluta, não caiu do céu, a questão não é essa. Só que a pergunta que coloca é um bocadinho complexa, porque é certo que na área biomédica ou de investigação ou nas ciências da vida, já não sei replicar a sua expressão exata, andam todos à nora, enfim, com o AI Act. A questão é que o âmbito do regulamento de inteligência artificial não são as ciências da vida, é toda a inteligência artificial. E, portanto, neste momento é preciso ainda fazer um longo trabalho e essa é que é a dificuldade. Porque no âmbito das ciências da vida nós não podemos só olhar para o AI Act, temos de ver como é que ele, por exemplo, se compagina com os dispositivos médicos, que é outra regulamentação europeia, ou com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E todos estes instrumentos se vão, enfim, articular, melhor ou pior, não é? Agora com o regulamento. Portanto, o âmbito do regulamento é muito amplo. Nós temos é de tirar do regulamento aquilo que interessa e tem a ver com lógicas de análise de risco que nós temos de saber, digamos, trazer para esta área, digamos, das ciências da vida. Portanto, naturalmente não há uma coincidência absoluta, era preciso também conhecer o tipo de abordagem, mas a verdade é que o regulamento é, digamos, um primeiro passo que serve de base para nós compreendermos, digamos, as traves mestras que orientam, digamos, a inteligência artificial na sua grande generalidade, mas não em áreas específicas, e é que é preciso agora, de facto, um trabalho intensivo de trabalho e de articulação. E, portanto, não sei se lhe estou a dar a resposta que queria ouvir, do género, temos aqui a solução para tudo. Não temos. E, além disso, o importante, e aí reiterando um pouco, é que qualquer trabalho que seja feito nesta articulação nunca esqueça aquilo que são os princípios éticos que já vêm de trás e que já foram muito trabalhados no patamar do consentimento, no patamar da relação médico-doente, no patamar, enfim, de outras áreas mais específicas, mesmo da investigação bioclínica e, portanto, nós temos muitos outros instrumentos com diretrizes éticas que importa servirem agora de base de alguma abordagem mais específica para esta área. Mas, claro, não podia deixar de estar presente aqui digamos, um afloramento mais, direi quase perfunctório do regulamento. Quanto à questão da democracia, enfim, já foi muito dito, mas eu gostaria só de acrescentar que esta preocupação é uma preocupação séria, mas é tão séria que já existem propostas de novas convenções a propósito da influência da inteligência artificial no Estado de Direito e na democracia. E, portanto, no fundo, é uma percepção que já existe, que a inteligência artificial tem em si mesmo o potencial para afetar o Estado de Direito e a democracia. E, portanto, neste sentido, ou seja, não é, digamos, uma mera conjetura, uma mera preocupação de fundo, as próprias instituições internacionais, organizações internacionais, já estão a fazer propostas no sentido de ser criada uma convenção para o uso de inteligência artificial que permita o respeito do Estado de Direito e da democracia. Muito obrigada. E agora também de forma muitíssimo breve e só destacando alguns aspectos que não tenham sido, ou pelo menos que algumas posições não tenham sido aqui verbalizadas, que possam ter algum interesse, dependendo de quem as ouve também.
Queria começar por uma referência ao próprio regulamento da inteligência artificial. A ideia de que podemos ficar para trás, há muito esta ideia cada vez que a União Europeia regulamenta qualquer coisa, é que através da regulação nós ficamos em desvantagem em relação aos outros blocos de desenvolvimento científico-tecnológico. Eu já ouvi essa conversa, ainda eu estava deputada no Parlamento Europeu em 2009, por causa do regulamento sobre experimentação animal. Não foi isso que aconteceu. Diziam que os cientistas todos iam fugir e que nós íamos ficar atrás de todos os demais grandes centros de investigação biotecnológica. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, aquilo que se verificou é que o regulamento europeu tornou-se paradigma para outros países começarem a adotar regras, até mesmo por pressão das suas próprias populações. Verificou-se na experimentação animal, verificou-se no regulamento dos ensaios clínicos. Nós temos um novo regulamento dos ensaios clínicos desde 2014. Também o mesmo papão que vinha aí. E o que é que se verifica? Verifica-se que este regulamento, que é válido não apenas para a União Europeia, mas para todos os espaços em que a União Europeia possa agir ou outras pessoas possam trabalhar na União Europeia, a verdade é que se vai expandindo e são os outros blocos que estão a começar a adotar aquilo que são as diretrizes que a União Europeia vem adotando. E se tivermos dúvidas em relação a este aspecto, pensem em tudo o que é regulamento, diretriz, recomendação por parte da União Europeia no que diz respeito à proteção ambiental e à mitigação das alterações climáticas. Porque estas ninguém põe em causa. Ninguém tem medo que alguém fuja. Até dizemos muito bem, ainda que alguns economistas digam, mas nós vamos ficar para trás no domínio da competitividade. O que é que vem acontecendo? É que as metas ambiciosas da União Europeia têm vindo a ser paulatinamente, mais lento do que gostaríamos, mas paulatinamente seguidas também por outros blocos. Por isso, no que diz respeito à inteligência artificial e a este regulamento, a expectativa, que é uma expectativa hoje mais legítima do que ontem, é que sirva de modelo a. E a verdade é que, por exemplo, há cerca de 2 semanas a Microsoft já começou a trabalhar num código de conduta e que tem muitas similitudes com aquilo que é a legislação europeia. Por isso, não creio que seja restritiva, não creio que fiquemos atrás por causa disso, pelo contrário, foi uma regulamentação muito ponderada, uma fortíssima fundamentação ética, como tudo o que tem sido trabalhado a nível internacional no plano da inteligência artificial. E aquilo que nós verificamos é que é suficientemente robusta no que diz respeito a orientações específicas e suficientemente flexível no seu modelo, na sua estrutura, na sua abordagem através de níveis de risco, para poder efetivamente ir-se alterando, dinamizando à medida que a própria inteligência artificial avança a um ritmo absolutamente vertiginoso. Por isso, em relação a este aspecto, penso que era importante fazer esse reparo. Como disse a minha colega Inês Godinho, é muito generalista, e nós depois temos que particularizar, como também foi dito. E uma primeira forma de particularização é precisamente este livro branco. O trabalho em Portugal, no momento em que vai ser publicado em jornal oficial, será em maio, o regulamento da inteligência artificial, Portugal já está a trabalhar no sentido de particularizar para um domínio específico que é o da biomedicina. Sobre a democracia, se calhar não falarei mais porque todos os meus colegas falaram, direi apenas que o Grupo Europeu de Ética está também a trabalhar nesta área a pedido da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e neste mês de maio vai apresentar um segundo documento sobre a proteção da democracia e nos riscos que ela sofre na era digital. Deixo para o fim 2 aspectos que não posso deixar de referir. Um primeiro tem a ver com a necessidade de espírito crítico. Nós somos uma sociedade com muita informação. Nunca tivemos tanta informação em quantidade. Nunca tivemos tanta acessibilidade, tanta facilidade. Anda toda a gente a dizer à boca cheia que temos a geração mais bem informada do mundo, da humanidade, na história. E, no entanto, temos jovens que se suicidam porque estão a seguir o TikTok. Pessoas que tomam lexívia para curar a Covid porque seguiram o que leram numa rede social. Eu podia continuar com estes exemplos e vocês estão certamente a pensar em muitos outros.
o que significa que informação não é conhecimento. E a grande diferença entre a informação e o conhecimento é o espírito crítico. E isto é que nós temos que fomentar. E para o espírito crítico, nós precisamos de ler livros em papel, físicos, ler, sublinhar, tomar notas, conviver com as pessoas, tocar-lhes nas mãos, sentir, ver o olhar, cheirar, o que quer que seja, pressentir, ler entre linhas, sentir, pressentir, intuir. Isto não vem nos livros, vem da convivência humana. E esta convivência humana faz-nos pensar diferentemente, perspectivar diferentemente, contextualizar diferentemente e despertar este sentido crítico. Não basta educação em inteligência artificial, não basta literacia. Tudo isto é muitíssimo importante, mas precisamos de mais. Não basta técnica, precisamos de humanidades. Precisamos de ler, pensar, refletir, discutir. E, por fim, última nota aqui, para esta área, a ética tem um papel fundamental. A ética, meus amigos, esqueçam esta ideia anacrónica e pequenina, mesquinha, de que a ética obstaculiza o que quer que seja. A ética não obstaculiza, não coloca barreiras, não constrói muros, não traz limites. Como eu costumo dizer, traz baias para nos conduzir, sem perder nada do que o desenvolvimento científico e tecnológico nos oferece, conduz-nos no sentido de garantir aquilo que é fundamental, mais conhecimento, mas mais humanidade. Não obstaculiza, qualifica, seleciona em termos de, como foi dito, aquilo que nos faz crescer enquanto seres humanos e que promove o desenvolvimento enquanto sociedade. E por isso a ética não é supérflua, é absolutamente necessária para nos mantermos humanos no espaço do desenvolvimento científico ou tecnológico. Obrigada. Muito bem, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.